Olá, bom dia. Me chamo Luiz Henrique, sou aluno do quarto ano de Educação Física da Uninove. Esse é o trabalho de projeto integrado número 2. O meu trabalho de projeto integrado número 1 foi referente a crianças, voltado para a atividade de queimada, aquele jogo escolar, numa quadra com crianças. Devido à impossibilidade no momento de fazer a representação desse trabalho, eu vou utilizar um espaço que eu tenho em casa, as pessoas da minha casa, e fazer o exercício de agachamento. Tá? Eu tenho uma pequena academia em casa, então vou utilizar esses recursos que eu tenho e a disponibilidade de pessoas para estar executando o projeto 2. Tá? Então o tema ele foi mudado, mas por essa questão devido à pandemia. O exercício, como dito, vai ser o agachamento e eu vou utilizar duas pessoas. Na elaboração do meu trabalho, eu coloquei recursos e explicações sobre o agachamento para a terceira idade e para pessoas praticantes de esportes em geral, seja voltados a desempenho ou não. No exercício de hoje, nós vamos frisar a parte da execução do movimento, a amplitude, musculatura trabalhada e também a parte de utilização diária do simples exercício do agachamento, voltado a simplesmente levantar, sentar-se, na utilização que ele tem no dia a dia das pessoas. Então, ele vai ter diferentes níveis, conforme as pessoas que eu vou utilizar na data, para mostrar que ele é um exercício que ele tem uma utilização muito vasta. Então, ele tem não só a utilização para alto desempenho, peso, resultado, a hipertrofia como foco estético, mas ele também é utilizado no dia a dia das pessoas para tarefas simples. Não necessariamente ele precisa ser chamado de agachamento, utilizado como um exercício de academia. Ele também pode ser utilizado na recuperação de lesões. Então ele é um exercício que ele é muito utilizado de formas diferentes, com muitas variáveis. Essas variáveis elas também são utilizadas para o desempenho. Então ele tem muitos ângulos, muitas formas de segurar a barra, segurar os halteres. Então ele tem uma diversidade muito grande. Hoje nós vamos falar de algumas delas, algumas específicas e citar outras que venham a ser utilizadas em outro momento e para outro desempenho. A utilização delas vai ter a principal diferença, qual é o objetivo do seu aluno. Hoje, os alunos que eu vou utilizar aqui, um deles tem uma utilização mais para fins estéticos, saúde e por ter uma faixa etária mediana, mais ativo. Já o segundo aluno é mais para prevenção de perda de musculatura, utilização, movimentação diária convencional, um foco mais específico voltado para especificamente saúde e mobilidade diária, tá? Eu vou começar com a aluna Gláucia. Ela vai fazer um aquecimento na bicicleta antes da execução do movimento. Será feito 5 minutos do exercício de bicicleta para aquecimento da musculatura que será trabalhada, que é a região inferior das pernas, e também para adaptação do corpo ao exercício. Exercício como um todo. Então ele é um aquecimento geral, mas que trabalha com uma ênfase boa na parte de pernas, tá? Além também da parte cardiovascular. Bom, agora vamos começar a execução do movimento em si. Ela já é uma aluna treinada, já sabe fazer movimento. A gente vai começar ali sem peso, para um melhor aquecimento da musculatura em específico, musculatura quadríceps, isquiotibiais e o sólio, tá? Sendo quadríceps e isquiotibiais as principais musculaturas desejadas e ativadas nesse movimento, tá? A gente vai começar sem peso, só para garantir a execução correta do movimento e lubrificação das articulações envolvidas nesse exercício, tá?
Então ela vai começar com um agachamento parcial, até para a gente mostrar o que é um agachamento parcial, onde nesse exercício ela ativa praticamente de forma igual o quadríceps e os isquios tibiais, tá? Ou seja, parte frontal e parte posterior das pernas, tá? Então pode começar, Glaucio. Esse é o agachamento parcial, ele vai até um ângulo aproximado de 40 graus, pode passar para o meio agachamento. O meio agachamento, ele vai até uma amplitude de aproximadamente 100 graus, 90 a 100 graus. Isso a gente pega como referência o joelho, pode descer um pouquinho mais, aí, isso, perfeito. Então esse é o meio agachamento. E o agachamento profundo, pode descer. O profundo, ele é acima de 100, então a limitação vai ser conforme a flexibilidade do aluno, tá bom, já, obrigado. A flexibilidade do aluno e o preparo que ele tem para executar esse movimento. Agora a gente vai passar para o exercício com a barra e com o peso, voltando para a hipertrofia. Então o aluno entra na barra, faz a sustentação dessa barra na região dos ombros, tá? das costas, e faz o mesmo movimento, porém com peso nas costas, tá? Então ela vai fazer a execução agora e a gente vai acompanhar para ver exatamente essa movimentação de subida e descida. Pode ir, Glaucio. Então a gente vai acompanhar esse ângulo aqui, pode fazer um agachamento completo, pode fazer o profundo direto. Esse movimento é o que vai fazer uma maior ativação dos isquios tibiais e a maior ativação também do quadríceps, sendo o quadríceps na parte inicial do movimento e os isquios tibiais na parte final do movimento, tá? Pode guardar. Referente à carga voltada para hipertrofia, ela vai variar de aluno para aluno. Aqui foi só uma representatividade do movimento em si e uma explicação breve de como ele deve ser executado, tá? Eu vou pedir para ela executar novamente, dessa vez sem a carga, para que vocês possam ver a parte de movimentação das pernas e ângulo. Pode agachar. Tenta manter o joelho um pouco mais para trás, fazendo isso. Então nós mantemos aqui essa parte do tronco fletido, tá? E os joelhos evita que passe da linha da ponta do pé. O dela tá passando um pouquinho, então a gente corrige. O joelho um pouquinho mais para trás, então você faz como se você fosse sentar, Glaucia. Isso, perfeito. Então a gente manteve essa linha aqui legal, a coluna bem alinhada, o tronco fletido e a região trabalhada tá sendo movimentada do início ao fim. Perfeito. Movimentação, posicionamento de braços, conforme o aluno se sentir melhor, tá? Não tem certo ou errado nisso. Muito obrigado, Glaucia, perfeito. Vamos lá, agora vamos fazer com o Reinaldo, participante representando alunos de terceira idade ou pessoas que se encaminham para a terceira idade. A terceira idade não representa especificamente alunos que tenham dificuldade de mobilidade ou que tenham problemas para se movimentar. Significa apenas que eles estão numa faixa etária da qual eles iniciam uma perda de musculatura e que essa perda de musculatura pode levar a esses problemas. Então, no caso dele em específico, a gente vai fazer um trabalho de prevenção para que ele consiga se movimentar de forma normal e natural, mesmo com a idade, tá? A gente vai começar com um aquecimento também na bicicleta, pode ser utilizado o mesmo exercício, porém de uma quantidade de minutos reduzida, tá? Então ele vai fazer um aquecimento de 1 minuto. Pode começar. Bom, vamos lá. Agora para o exercício prático do agachamento com o aluno Reinaldo.
eu vou iniciar com ele de uma forma um pouco diferente, uma simulação de uma cadeira, uma atividade normal do dia a dia. Pode sentar e levantar. Tá bom. Esse movimento a gente já vê que ele consegue executar de forma fácil, o que para pessoas de uma idade mais avançada ou de uma musculatura mais atrofiada, vai ter dificuldade para executar essa simples movimentação do dia a dia. Então, para um outro público, um outro aluno, isso já seria o exercício em si, só o ato de sentar e levantar, que é basicamente a movimentação do agachamento. No caso dele, como ele consegue executar esse movimento básico, a gente vai passar para o agachamento em si, preservando o bom posicionamento e trabalhando dentro dos limites dele, tá? Então, pode executar o movimento, pernas paralelas, na largura aproximadamente do ombro, braço como você se sentir melhor, e agacha. Aqui a gente já começa a perceber o nível de dificuldade. Pode inclinar um pouquinho mais para frente o tronco, isso, não precisa ser tanto, volta um pouquinho, o tronco, aí. E a gente percebe o movimento, já gera um cansaço, né? É. Então aqui a gente já percebe que para ele já está cansativo. Então esse movimento é suficiente. A gente não precisa adicionar barra, pesos, nada do tipo. Só o peso corporal já é o suficiente, tá? Musculatura aqui envolvida, a mesma sempre, tá legal? Que são os quadríceps, isquiotibiais e panturrilha. A gente percebe que mesmo sem peso já gera um esforço e já traz a fadiga. Então a medição ela é de aluno para aluno. Conforme o aluno você vai pôr barra, pesos e vai adicionando mais pesos até chegar num nível de fadiga. No caso dele, o peso corporal já foi suficiente e a cadeira foi muito fácil. Então a gente vai avançando as etapas conforme cada aluno. Cada aluno tem a sua limitação e o seu nível de treinamento. Então ele é um exercício que pode ser adaptado para todos os públicos, salvo aquelas restrições que vão ser faladas no final. Muito obrigado. Fazendo um resumo geral do trabalho apresentado, vou falar alguns tópicos que eu reservei para esse momento. Então, para quem você pode aplicar o exercício de agachamento? Praticamente para todas as pessoas, salvo em restrições muito específicas, das quais as variações que existem, que são muitas. Então pode ser, por exemplo, utilizado uma bola para quem tem problema na coluna. Então a pessoa apoia-se a coluna na bola e faz o agachamento. Então a pessoa desce e sobe com o auxílio de uma parede, de uma bola. Para pessoas que têm dificuldade para segurar a barra aqui, podem utilizar halter segurando na lateral do corpo, dumbbells na parte da frente do corpo, kettlebells na frente do corpo, como forma de dificultar o movimento e aumentar o esforço. Então, assim, há muitas limitações conforme há muitas variações conforme as limitações. Então, se o seu aluno ele tem uma limitação, como por exemplo, ele tem uma dificuldade para fazer o movimento e não levantar o calcanhar, que é o correto, você pode colocar alguma coisa na parte de trás, no calcanhar do seu aluno, para que ele faça o movimento de forma estável, até que ele adquira musculatura, mobilidade, flexibilidade para executar esse exercício de forma correta. Por que se utiliza o agachamento? Ele pode ser algo de forma atlética, então existem competições específicas que utilizam o agachamento, que ele é um movimento basista, ele é muito utilizado em muitas competições mundo afora, pode ser de forma terapêutica na recuperação de um paciente, pode ser para fins estéticos, que vai ser o mesmo movimento a nível atlético na maioria das vezes, porém com cargas, repetições e algumas variações diferenciadas, buscando apenas a estética e não o nível de competição, tá? E também a nível recreacional, que seria você colocá-lo numa atividade infantil, infanto-juvenil ou até mesmo adulta,
dentro de uma gincana, de uma brincadeira, alguma coisa assim, a qual envolva uma atividade em ar livre, por exemplo. Então, tem corridas, tem uma série de exercícios que são utilizados e o agachamento é um deles que também está disponível para isso. Falar agora um pouco de um assunto mais específico, que é profundidade e musculatura envolvida. Eles são diretamente ligados, pois conforme você aumenta a amplitude do movimento, ou seja, a profundidade desse movimento, quanto mais você desce e quanto mais você sobe de volta, você vai ativar mais ou menos determinada musculação. Falando de forma resumida, quando você trabalha até em torno de 40%, 50% de amplitude na descida, você trabalha os principais músculos, que são quadríceps, parte frontal da perna, e isquiotibiais, que é a parte posterior da perna, de forma semelhante, quase que 50% de cada. Quando você tem uma profundidade maior, você passa a gerar um desequilíbrio nessa proporcionalidade, trabalhando mais a musculatura frontal e menos a musculatura posterior, assim gerando uma ativação maior, não que deixe de haver a ativação dos isquiotibiais, tá? Ele é um exercício que ativa muito os dois, de forma muito direta os dois, pela sua movimentação, ângulo, tudo isso. E para uma ativação melhor disso, utiliza-se o tronco fletido, ou seja, a pessoa não desce e sobe 100% reta, ela faz uma angulação e executa o movimento, tá? Então esse foi a movimentação, o exercício que foi aplicado e demonstrado na aula de hoje. Agradeço a todos, tenham um ótimo